Bom, vamos tratar agora de economia e saber o que significa a votação dessa primeira medida do ajuste fiscal, quais as consequências e, em detalhe, também a taxa de desemprego. Divulgação do IBGE de hoje voltou a mostrar alta na taxa de desemprego no Brasil. Sobre as perspectivas para o país, eu converso agora com Tarcísio de Souza Santos, professor de Economia Brasileira da FAAP. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, como vai, Tiago? Como é a sua intenção, o seu entendimento, sobre o ajuste fiscal, essa primeira medida votada, qual a consequência, o que vem pela frente? Bem, o que eu acho, basicamente, é que nós estamos num momento extremamente difícil para o país, porque existe uma necessidade de fazer ajustes desagradáveis, e esses ajustes desagradáveis, se não forem feitos, ou se forem demorados, quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar. Quer dizer, é preciso cortar. Cortar não é uma coisa agradável. Quando você corta subsídios, corta benefícios, corta vantagens, você certamente cria um problema. Porém, se você não fizer isso, você não volta a uma situação normal do país poder continuar a sua perseguição do momento melhor de desenvolvimento econômico aí na frente. Agora, professor, quem é contra medidas de ajuste fiscal, não está se sentindo confortável com essa situação, pode achar na taxa de desemprego divulgado hoje uma justificativa, dizendo que se forem feitos novos ajustes, mais vagas de mercado de trabalho serão extintas. Hoje a gente voltou a ver um crescimento no desemprego. Essa é a tendência ou o ajuste não tem nada a ver com taxa de desemprego? Tem tudo a ver, e essa é a tendência. A taxa divulgada pelo IBGE já dá 7,9 no trimestre, o que é um número bastante assustador. O que é mais assustador do que o 7,9 é a notícia de que a taxa para os jovens até 25 anos de desemprego está ao redor de 15%, 17%, então é um número pior ainda, é o pessoal que está começando a ter acesso ao emprego e que não tem acesso. O momento é difícil, o desemprego vai aumentar, na minha opinião pessoal, até o final do ano nós devemos sair desses 7,9% para alguma coisa ao redor de 12% a 14%, né? O ano é um ano difícil, 12 a 14%, e acho que nós vamos ter um ano muito difícil. E mais, o que é pior, não acho que vai ser possível alcançar o centro da meta de inflação no meio do ano que vem, como o governo andou apregoando por aí. Acho que se a gente conseguir chegar na meta em dezembro do ano que vem, está excelente, e aí sim, 2017 pode ser um bom ano. Agora, professor, quando o senhor fala em taxa de desemprego superior a 12%, isso quer dizer a extinção de mais de 300, 400 mil vagas de trabalho? É isso aí, é isso aí. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a indústria automotiva, que é um bom sinal, um bom termômetro do desenvolvimento da economia brasileira. Você tem todas as montadoras em regime de layoff e em regime de dispensa de funcionários. Você tem os pátios de montadora completamente entupidos de automóveis e a produção paralisada, né? O que significa isso? Significa que nós fomos adiante demais em relação ao que poderíamos ter ido com a economia. Agora, professor, falando de situação da indústria, falando de taxa de juro, hoje saiu a ata do Comitê de Política Monetária mostrando sinais claros de que o juro básico da economia brasileira deve continuar subindo. Teremos taxa Selic acima de 14%, o crédito rural, logicamente, vai acompanhar essas taxas. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, eu torço para que não, mas acho que pode ser que a taxa Selic vá sim acima dos 14%. E acho que com uma taxa Selic acima dos 14%, naturalmente o crédito rural deve subir, né? Até porque a grande captação de recursos para crédito rural, não os recursos obrigatórios, mas os recursos adicionais, vem de LCA, de letra de crédito agroindustrial. E as LCA vão aumentar de juro por conta do aumento da Selic. Então eu acho que a gente está diante de um momento de custo financeiro mais alto para a economia como um todo. Acho que é um momento de tomar muito cuidado com custos e com fluxo de caixa pelo produtor, né? Não dá para dar passos em falso, não dá para experimentar para ver se dá certo, porque não vai dar certo, né? O mercado é um mercado
totalmente restritivo. A torcida é que o câmbio nos ajude a exportar mais. Vai para quanto o dólar? Eu acho que o dólar pode chegar próximo de R$4, mas ele cai. Ainda em 2015. É um efeito de overshooting, como a gente chama, quer dizer, sobe e desce, né? Ele deu uma parada agora, quem sabe a gente não tenha que assistir uma subida tão grande. Ok, muito obrigada, professor Tarcísio, volte sempre. Obrigado.